Bom, continuando então o que estávamos falando, tá? Com relação à estrutura da proteína. Elas podem se diferir quanto à sequência ao número de aminoácidos, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma valina, uma leucina e uma valina. No outro pode ser uma valina, uma leucina, uma valina, uma prolina, enfim. Eu tenho N formas diferentes, tá? Então, elas podem se diferenciar. As proteínas não são todas iguais, óbvio, tá? Dessa forma, duas proteínas que têm o mesmo número e o mesmo tipo de aminoácido, elas também podem ser diferentes, tá? Por causa da sequência, tudo bem? Bom, as proteínas, elas têm 4 níveis de organização. Primeiro, é naquela estrutura de colar de contas que eu falei pra vocês, que é uma ligação linear entre os peptídeos, tá? Entre os aminoácidos. Então, cada proteína tem uma cadeia primária diferente. Secundária, que é quando a gente enrola essa sequência na forma de alfa-hélice, né? Na forma de uma hélice, tipo um fio de telefone, sabe? Formando uma hélice. A terciária é quando eu pego isso e novelo, tá? Tudo como se fosse uma bolinha só. E a quaternária é quando eu tenho várias unidades dessas terciárias juntas, que é o caso, por exemplo, da nossa hemoglobina, tá? Então, observem o seguinte. Terciária aqui, ó, uma unidade só. Aqui eu tenho 4 de terciárias, tudo bem? Que é a quaternária, tá? Bom, e aí, o que pode acontecer quando uma estrutura ela é alterada, tá? Então, quando a estrutura primária de uma proteína ela é alterada, a proteína em si, o peptídeo, ele não faz mais função, ou ele faz função meia boca, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, quando o aminoácido ele é trocado por outro. Então, tá vendo aqui, ó, numa hemácia normal, né, numa hemoglobina normal. Então, hemácia é a célula, tá, gente? Hemoglobina é a proteína que está dentro da célula que dá a cor a essa hemácia. Então, numa situação normal, eu tenho aqui o ácido glutâmico, certo? Que vai ser substituído por uma valina, tá? Até aí tudo bem, falar, um aminoácido só, beleza. Só que olha o problema aqui, ó, tá vendo o formato da hemácia? Totalmente diferente. O que isso vai me prejudicar? Transporte de oxigênio, tá? A gente não consegue transportar o oxigênio eficientemente quando a gente tem uma hemácia dessa forma aqui. Tá bom? Outra forma de classificar a proteína, então a gente tem quanto a estrutura dela. Ela pode ser alongada, né? Que a gente chama de fibrosa, ou ela pode ser globular, tá? Então, quando eu falei pra vocês aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, nível de organização, primário, secundário, terciário e quaternário, eu tô falando da forma como a proteína tá se organizando, tá? Quando a gente vem pra cá, desculpa, passei isso, tá certo. A gente tem aqui, então, uma estrutura mais alongada e uma estrutura mais globular, ok? Quanto à composição, ela pode ser simples, ou seja, ela só ter aminoácidos formando ela, ou ela pode ter uma ação conjugada, que são aminoácidos mais coisas que não são proteínas. Que é o caso aqui, ó, a gente tem uma glicoproteína. Isso aqui é uma membrana plasmática, isso aqui é uma proteína associado a glicose, por isso glicoproteína, tudo bem? Bom, aí a gente entra numa outra questão, que é as enzimas, tá? O que são enzimas? Também são proteínas, só que elas vão ter um papel fundamental e diferenciado aí, tá? Elas são proteínas conhecidas como catalisadores biológicos. Aí você fala, misericórdia, o que é um catalisador biológico? Catalisador biológico são moléculas que aceleram reações químicas, tudo bem? De forma prática, vamos pensar assim, ó. Quando você come, né, alguma coisa, seu corpo tem que digerir aquilo. E eu faço a digestão através de enzimas, tudo bem? Então, por exemplo, na nossa boca, nós temos a enzima chamada amilase salivar, que vai fazer a digestão do amido na boca. No entanto, que se você começar, coloca o pão na boca, mastiga, chega uma hora que ele fica pastoso. Por quê? Porque você já tá digerindo ele na boca. É diferente da carne. Você pode mastigar, só que a digestão da carne vai ocorrer só lá no estômago. Tudo bem? Com enzimas especializadas. Então, o que a enzima faz? Ela acelera o processo. Então, se eu tinha uma reação química que ia durar, 4 horas, ela reduz isso para 2, para 1h30. Tudo bem? Como que ocorre? Nos organismos, normalmente é necessário que haja uma energia de ativação para que as reações elas aconteçam. As enzimas, elas diminuem essa energia para que a reação aconteça. Então, a energia necessária para que a reação aconteça, ela vai ser menor por causa da presença das enzimas, tá? As substâncias sobre as quais as enzimas agem é o que a gente chama de substrato. Então, se é uma enzima que digere proteína, o substrato dela é a proteína. Se é uma enzima que digere carboidrato, o substrato dela é o carboidrato. Tudo bem?
Com relação a como que eu dou nome para uma proteína? É o que ela digere mais o sufixo ase, tudo bem? Então, protease é uma proteína ou uma enzima que digere proteína. Lipase é uma enzima que digere lipídio, tudo bem? Bom, as enzimas, a gente tem que saber também que elas são muito específicas. Ou seja, uma lipase não vai digerir proteína, uma protease não digere gordura, tudo bem? Então, elas são muito específicas. Fora que, observem aqui, ó, o substrato para ser digerido pela enzima, a enzima em roxo, o substrato em verde, tem que encaixar nela. Mesma coisa aqui, ó. Enzima em amarelo, substrato em azul. Se não há um encaixe perfeito, não há digestão. Então, elas são muito específicas, tudo bem? O local onde o substrato se liga na enzima é o que a gente chama, então, de sítio ativo da enzima. Só vai ser digerido o que se liga ali, tudo bem? Então, respondam as perguntinhas aqui abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.